Jesus estava lá na cruz. Teve todos esses episódios, Jesus foi para a cruz, e tem uma parte que eu não consigo entender assim da forma mais espiritual. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Perfeito. Vou colocar dessa forma. Deus. Se ele é o próprio Deus, por que que ele diz a frase, Pai, por que me abandonastes? Ele fraquejou na hora de falar isso? Ele se viu como humano? O que aconteceu nessa parte? O irmão Alan acabou de falar aí. Jesus humano e o Jesus divino. E o livro vai mais além. Houve uma unificação excepcional entre o Jesus humano e o Jesus divino. E o livro fala que ele ainda é Jesus humano até os dias atuais e creio eu que será para sempre. Humano e divino. Né? Irmão Jarmilson, a visão que foi ensinado para mim na catequese, desse tema aí específico, muito tempo atrás, e que é ensinado em muitas religiões, e aqui eu falo novamente o respeito que todos nós temos pelas tradições, pelas religiões, Exato. pelas evangélicas, católicas, etc. Então, aqui há um contraponto. Aqui é mostrado, no livro de Orante, é mostrado uma visão de um Cristo que não tem contradições, né, por assim dizer. Se a gente parar para analisar de uma maneira leiga, isso para mim é uma contradição. Eu só estou olhando por uma maneira leiga. Exato. Que você acabou de falar. Um Deus. Jesus Cristo Deus. Filho de Deus. Filho do Deus eterno. Deus do paraíso. Nem o Jesus humano, heróico, forte, corajoso, em todo o discurso do Cristo, que é belo, os discursos dele, que são belos, ele sempre incentivou, discursava a respeito da coragem, para a gente sobreviver, tanto a vida material e a vida espiritual, eternamente. Então, não seria coerente olhar para um Deus, para um ser humano qualquer, que prega coragem, olhar e verificar esse apelo de um cara que é fraco. Isso com todo respeito eu estou falando, claro, né, claro. dessa visão. Então, quando Jesus fala, e o que o livro, para elucidar isso, o que o livro fala? Quando Jesus está pregado na cruz, isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre o momento da crucificação, mas para responder essa sua pergunta, quando Jesus está pregado na cruz, a cruz era pequena, assim, no sentido de altura, 1 metro do chão, mais ou menos. Então, ali havia algumas pessoas presenciando aquele momento. E note, não somente aquelas pessoas ali, mas o livro diz que todo um vasto universo estava observando aquele Deus, aquele soberano do universo sendo crucificado. E essa visão eles tiveram no total silêncio. Eles olhavam para a criatura, para a menor, como o irmão Alan acabou de falar, para a menor das criaturas para sobreviver, crucificando o maior de todos eles. Percebe? Então, por exemplo, só um adendo em relação a isso para responder a sua pergunta. A crucificação, ela foi, a palavra que o irmão Alan falou, uma morte ignominiosa, horrível, horrenda, feia. E até os arqui-inimigos do Cristo, Micael, viraram o rosto quando contemplaram aquela imagem, para você ver o nível que é dessas pessoas, desses seres. Eles não conseguiam contemplar a imagem do Deus soberano sendo crucificado daquela maneira pela sua classe de seres mais baixas no universo. Então, quando o Cristo fala, Deus meu, por que me abandonaste? O livro fala que Jesus jamais cogitou a possibilidade do pai dele, amoroso, poderoso, abandonar o seu filho, no momento, principalmente em um momento desse. E nem o Cristo nos abandona nas nossas aflições. Então, Jesus não falou isso pondo em dúvida a proteção, a guarnição de Deus.
ele falou o lado humano dele, como ele era um estudante, no sentido assim de conhecer as escrituras, ele era versado, ele tinha decorado muito das escrituras. Então, o lado humano, já a mente dele, recitou algumas passagens das escrituras sagradas. O livro diz que é Salmo 20º, 21º e 22º. Se a gente conseguir separar aí, irmão Douglas, o versículo que fala da Bíblia, que fala exatamente o momento que Jesus fala esse momento aí. Que ele estava apenas e tão somente recitando o Salmo de Davi. Né? Deus meu, é só o início disso. Tá ali, ó. Deus meu, por que me abandonaste? Né? Jesus estava apenas, o lado humano, a mente humana de Jesus estava apenas recitando esse pequeno trecho, é só o começo dele também. Então, quem verificou, quem viu isso foi, e depois relatou ao apóstolo João, foi o soldado do centurião romano, o capitão, que depois disso ele se converteu à Irmandade que Jesus Cristo fundou naquela época, entendeu? Então ele viu aquilo, ele viu outros, que o livro até relata, outros versículos, esses versículos que eu estou falando, Jesus falando, recitando aquilo, mas o que ele lembrava foi exatamente esse, que se a gente observar pelo prisma que é ensinado, realmente é uma fraqueza, né? Se a gente observar. Por esse lado, sim, é verdade. A gente observa, cara, mas aqui ele fraquejou. Existem alguns teólogos que ensinam que, por exemplo, aqui para a gente trazer para um contexto mais abrangente da sociedade, existem alguns teólogos que defendem essa tese e defendem com veemência de que naquele momento, inclusive eu vi essa teoria um dia desse, que naquele momento Deus haveria abandonado ele, mas momentaneamente, porque o Cristo estava sobre do seu espírito, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E como Deus é santo e puro, ele não poderia estar em comunhão com o seu filho naquele momento. Então ele teria ali uma separação momentânea. Então Jesus proferiria essas palavras. Deus meu, por que me abandonaste? Mas o livro traz que jamais Deus abandonaria um filho. Jamais, jamais. Somos pecadores e Deus também não nos abandona. Imagina o seu filho primogênito, o seu filho vindo do paraíso, né? Então, basicamente essa explicação, mas aí está muito detalhado nas passagens do livro. Perfeito, né? Perfeito. Eu estou impressionado quanto à explicação. E eu me senti boa. até motivado a ler esse texto. Por favor, cara. Vamos lá ler esse texto. Como é que está escrito no livro de Urântia? Perfeito. Pouco depois de 1h, em meio à escuridão que aumentava e naquela tempestade furiosa de areia, Jesus começou a ter a sua consciência humana em desvanecimento. As suas últimas palavras de misericórdia, de perdão e de conselho tinham sido ditas. O seu último desejo, a respeito de cuidar da sua mãe, havia sido expresso. Durante essa hora de proximidade da morte, a mente humana de Jesus recorreu à repetição de muitas passagens das Escrituras hebraicas, particularmente os Salmos. O último pensamento consciente do Jesus humano esteve ocupado com a repetição na sua mente de trechos do livro dos Salmos, conhecidos agora como o 20º, o 21º e os 22º Salmos, que o Ricardo até mencionou agora há pouco. Embora os seus lábios frequentemente se movessem, ele estava muito fraco para proferir as palavras dessas passagens, que ele sabia de cor tão bem e que passavam pela sua mente. Umas poucas vezes apenas, aqueles que permaneciam ali captaram alguma articulação tal como: eu sei que o Senhor salvará seus ungidos, a tua mão encontrará os meus inimigos, e meu Deus, por que me abandonaste? É uma recitação de um salmo, né? Perfeito. Aqui que está interessante. Ele não sentia que o pai o houvesse abandonado. Estava meramente recitando para a própria consciência em desvanecimento muitas das escrituras e entre elas esse salmo. E foi simplesmente isso. Ele era um humano também.
estava sofrendo demais. Então, naqueles momentos de perca de consciência, fraqueza, desvanecimento, que estava indo embora já, a mente dele começou a repetir essas palavras. Assim como a gente faz hoje em dia, em momentos de angústia. Exato. Cada um faz do seu jeito, aquilo que acredita, é o que Jesus fazia também. Mas, na sua natureza divina, ele estava plenamente consciente. A minha missão foi cumprida.